Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Mais um programa especial, hoje diretamente aqui da Zona Norte, Rua Platão, e com a grata alegria estamos aqui recebendo a Lucélia Euric, ela que é especialista em gestão de pessoas, RH, como comumente é tratado, né, os recursos humanos, e é claro com a grata alegria para falar de um tema que realmente está despertando aí a situação das organizações com relação ao desenvolvimento de inclusão, que seja através do marketing social e também das Libras, que é algo que realmente veio incluir muitas pessoas. E nesse aspecto, evidentemente, nós queremos saber como é que as organizações estão se comportando, como é que elas estão recebendo essa proposta de vocês. Eu agradeço o convite, estou muito feliz. E para falar um pouquinho desse evento e para também falar sobre diversidade e inclusão dentro das organizações. O modelo atual do trabalho não satisfaz mais, né? A gente vem cada vez mais se desenvolvendo e as pessoas vêm olhando muito para o propósito. E com isso as organizações também vêm se modificando. Por muito tempo nós ficamos restritos, realmente as cotas, por lei, as empresas acabam contratando pela lei e não por realmente engajamento, porque é necessário, é porque acaba muito mais pela lei do que realmente pela questão de necessidade ou porque a empresa está pensando na diversidade ou na inclusão. Então é mais nesse sentido assim, que os PCDs acabam entrando e não sendo preparados para ser realmente desenvolvidos, acompanhados, e sim pelas leis. E acabou então falando um pouquinho mais da inclusão daquele colaborador que tinha mais a deficiência física e não outros
outras pessoas que podem agregar e que têm outros tipos de deficiência ou que tenha que ser incluso, né? E com isso a diversidade está muito forte. Hoje a gente já tem uma faculdade que tem uma pós-graduação sobre diversidade, as pessoas falam mais sobre diversidade dentro das organizações e inclusão. Inclusive eu estava semana passada num programa participando também, e uma das coisas que a gente estava falando sobre o tipo das organizações, aquela que é realmente integradora e aquela que é inclusiva. A empresa que é integradora, ela não prepara o colaborador, o ambiente, para receber essas pessoas que são diferentes de nós, né? Seja numa condição de fala, de audição ou até mesmo de locomoção. E aquelas que são realmente inclusivas, elas têm toda uma preparação e faz sentido para a empresa. Então, como a gente vem modificando a cultura dentro das organizações para ser uma empresa mais inclusiva e não uma empresa só integradora, uma empresa que vai acabar simplesmente fazendo essa integração por normas, por leis, por cotas, e sim porque faz sentido para a organização. Tem um movimento diferente e a área de recursos humanos inicia esse movimento junto com outros colaboradores. Sem dúvida, tem aspectos muito importantes a ser detalhados. Tu falasse aqui a questão da obrigação da contingência legal. É o que o atendimento usual, né, se pratica, e vocês estão aqui procurando dar um novo encaminhamento a essa situação, revelando inclusive os destaques importantes que devem ser dados para que possam as empresas incluir pessoas de modo a fazer com que essas integrações se realizem de modo mais satisfatório. E nesse aspecto, assim, como é que você visualiza esse novo comportamento? Como é que você detalharia o pessoal que está nos acompanhando agora? Porque vocês vêm com uma proposta, né, do marketing social e das libras, que há uma distinção, inclusive obrigações em boa parte hoje de emissoras, etc., para justamente incluir essas pessoas, né? Então, nesse aspecto, assim, como é que você poderia colocar e pontuar esses detalhes aí? O marketing tem muita a questão de comunicação, tá junto com a comunicação. E trazendo o marketing para que a gente possa esclarecer, comunicar melhor, ser mais efetivo, porque a comunicação interna também ela é importante. Quando eu tenho uma empresa que ela é inclusiva, ela precisa trabalhar a comunicação interna para fazer todo esse movimento de engajamento dentro da organização, para receber um colaborador que é diferente de mim, de ti, de outras pessoas. Então eu também preciso trabalhar muito a comunicação e o marketing. O que faz sentido? E não é um marketing só para fora, né, como a gente fala, né, só externo para ganhar um prêmio ou para simplesmente a empresa se mostrar. Não, não é isso. É um marketing que realmente faça sentido e que a empresa também esteja engajada nesse propósito. Não é só para simplesmente mostrar algo que é belo, é bonito, é interessante, é legal, mas que na prática e na teoria e no discurso da empresa não se faz presente. Então, sim, o marketing ele vem para nos ajudar a mostrar e a comunicar para essas pessoas que só porque a gente é diferente, ele não pode trabalhar comigo, só porque ele é diferente, ele não tem as habilidades que eu tenho. Por quê? A gente ficou tanto tempo, a sociedade nos colocou num molde, né, num perfil do belo, do feio, do gordo, do magro, e a gente acabou tendo uma restrição desnecessária com essas pessoas. E essas pessoas são seres humanos como nós e às vezes têm muito mais habilidades do que a gente. Justamente nesse sentido da inclusão e esses aspectos fundamentais que você fala na questão de recursos humanos, justamente fazer com que essas pessoas sejam melhor aproveitadas também, os seus talentos, enfim, naquilo que elas realmente possam contribuir com a empresa e com elas mesmas, né, para se sentirem melhor, inclusive, dentro dessa inserção social. E nesse aspecto, assim, você como especialista, assim, como é que você está lidando com essa proposta, que ela é impactante também, né? Sim, ela é muito impactante. Começa pela área de recursos humanos. Precisa entender se realmente é o momento da organização fazer esse projeto, fazer essa inclusão, ou se não, eu vou fazer só uma integração para dizer que eu tenho, pela cota, pela lei, né? Porque tem leis que exigem, até mesmo a questão dos próprios menores aprendizes, e tu acaba tendo leis e a empresa acaba só fazendo, é uma cota, é uma lei, eu tenho que fazer porque senão eu vou ser multado. Por obrigação. Por obrigação. Então os RHs estão entendendo que eu preciso modificar o meu modelo atual de trabalho, porque as pessoas estão insatisfeitas, porque no Brasil a gente tem
São muitas leis, muitos controles, muitas metodologias, muitos processos e poucas pessoas. A gente cuida muito pouco das pessoas. E a área de recursos humanos vem se reinventando de 5 anos para cá. A mudança de mindset, a mudança de comportamento. Então eu, como profissional da área de recursos humanos, preciso dar o primeiro passo. O meu pré-conceito, o meu pré-julgamento, ele tem que ser o mínimo disso. Então eu é que tenho que trabalhar como área de recursos humanos essas questões. Eu tenho que começar pela minha área. Começando pela minha área, eu entendendo que faz sentido, eu consigo levar para alta direção. Eu consigo mostrar o quanto essas pessoas podem ser aproveitadas e são pessoas úteis, não só para ficar no depósito, não só para ficar no arquivo, fazer alguns serviços que não são tão exigidos assim, ou às vezes até desvalorizado, porque eu tenho que a minha meta é a cota, porque eu tenho uma lei e eu acabo não integrando essas pessoas. Quando eu entendo que isso faz sentido, eu começo a preparar, a mostrar o quanto essas pessoas podem nos ajudar, o quanto isso agrega valor. Muitas vezes as organizações não sabem como essas pessoas funcionam. Na maioria das vezes essas organizações têm um preconceito porque talvez não estejam organizadas administrativamente ou até mesmo fisicamente. Quantas empresas não têm acessibilidade para cadeirante? Então tudo isso a gente precisa repensar no nosso dia a dia. A qualidade de vida, o ambiente, cada vez mais a gente está passando por isso. É fazer sentido. Né? Por isso que aí tem essa juventude que está fazendo a gente pensar. Fantástico, porque já nasceram com a informação na palma da mão. Eles querem saber o que dá para botar em prática. E eles não querem mais esperar 5, 10, 15 anos dentro de uma organização. Eles querem fazer algo que faz sentido para a sociedade. Então, claro, nós como área de recursos humanos também precisamos pensar. Eu, como papel de recursos humanos, como é que está o meu olhar para incluir? Como é que está o olhar para trazer, para trabalhar Libras? Que isso deveria ser obrigatório. Como é que está a potencialidade dessas pessoas? Porque essas pessoas têm muita capacidade. E por que eu excluo elas? Porque a sociedade nos diz isso? Não, então vamos fazer diferente. Assim como LGBT, assim como gay. Enfim, a gente está fazendo um novo debate para esse cenário que não é pela cor da pessoa, não é pela deficiência, é pela pessoa, pelo ser humano. E é isso que a gente precisa revisitar diariamente, né? Porque tem um modelo de uma pessoa perfeita na sociedade. Nós somos perfeitos do jeito que somos. E aí é que está a aceitação. Entendi, realmente, olha, tem algo assim a mais nesse detalhamento. Até eu gostaria de fazer alguns recortes aí com relação, por exemplo, a desvio de função, porque hoje a questão do imediatismo, como você falou, a tecnologia hoje requer isso, né? Então quanto mais rápido atende mais as pessoas, e, enfim, é uma tendência da atualidade. E nesse aspecto também existem as questões de desvio de função. Como é que vocês estão observando isso? Há um detalhamento, porque há uma exigência, inclusive, de praticar mais de uma função dentro de uma empresa, né? Hoje a questão do desvio da função vai muito da estrutura da empresa, né, e desse colaborador. Primeiro, a gente está num momento da era de fazer mais com menos, melhor e mais sustentável e mais rápido. Ponto. Algumas atividades administrativas, operacionais, a tecnologia está tomando conta. Então, logo que eu vou ter que saber trabalhar com a diversidade o tempo todo, pessoas diferentes, culturas diferentes, projetos diferentes. Mas ainda, a forma de contratação também está sendo por projetos. A gente sabe que a CLT está cada vez mais fadada a se realmente finalizar pela forma que se é e pela forma que está sendo conduzida. Então, logo eu vou ser contratado para alguns projetos. Então, quando a gente fala de desvios de função, a gente também fala de olhar do dono. Porque se eu como tenho meu CNPJ, uma coisa é empreender no CNPJ do outro. Onde a gasolina, o café, a luz, tudo é do CNPJ da empresa. Quando eu vou para o meu CNPJ, eu também tenho desvios de função. Porque eu sou empresária, eu sou a contabilidade, eu sou o marketing, eu sou a venda. Então, se a gente for pensar ao contrário, será que realmente é desvio de função? E será que também eu não para eu crescer, para eu me desenvolver dentro de uma organização, será que eu não tenho que ser curioso e também experimentar outras atividades?
Então, o desvio de função também, com o nome de desvio de função, acho que está caindo um pouco por terra isso. Acho que as pessoas estão repensando nesse olhar de querer fazer coisas novas. Porque se eu não me proponho a fazer coisas novas, eu vou ficar sempre na mesmice. Se eu vou ficar sempre na mesma, eu não vou conseguir crescer. Não há mudança. Então, assim, também temos que ver empregado e empregador. Qual é a relação? Que empresa é essa? Eu estou sendo valorizado? Eu sempre falo que no início da nossa carreira, e carreira é uma trilha, a gente está buscando um emprego, sabe? Pai e mãe lá estão dizendo, vai guri, vai pra rua, 17 anos, vai pagar tuas contas, vai fazer alguma coisa pela vida, porque a gente quer comprar um tênis, quer comprar alguma coisa, todo mundo já passou por essa fase. Então a gente está como, né, olhando para o dinheiro, empregado e empregador, tudo envolve dinheiro. Depois, quando a gente começa a pegar gosto e entender de carreira, a gente vai pelo trabalho. E o trabalho nem sempre é remunerado. O Brasil está entre os 10 países que mais tem trabalho voluntário. Então o trabalho, quando ele faz sentido e ele é uma inclusão social, o trabalho, não há desvio de função, há mais respeito, há uma troca de parceria, há prazer de se trabalhar. Então a gente fala muito de desvio de função também pela nossa cultura, e acho que em determinados momentos há empregadores que fizeram isso, né? Mas também é uma opção, uma escolha do empregado, desse colaborador, se ele quer realmente isso, que ele quer aceitar, se ele aceita por um período, por necessidade, e segue a carreira dele, ou não, ele não aceita e vai buscar outra oportunidade em outra empresa. Então tudo isso a gente precisa repensar um pouquinho e remodelar esse olhar do que é desvio, do que não é desvio de função. A gente é muito legalista em algumas coisas, mas quando a gente quer a oportunidade do outro, nós não somos, né? Então é isso, a gente precisa repensar um pouquinho. Realmente, bem espirituosa a tua colocação e instigante também, Sim. Porque na verdade aqui colocou uma série de desafios, né, que realmente refletem o nosso momento atual, né? E é importante que a gente faça isso. Mas assim, Lucélia, eu vou agradecer pela tua participação, claro, abrindo aí um espaço para te deixar as tuas considerações finais, que em seguida a gente recebe aqui a Aline Wolff da Fontoura, ela que vai participar aqui conosco também, falando sobre marketing social, ela participa desse trabalho conjunto aqui com a Lucélia, e a gente vai ter mais detalhes. Então, Lucélia, a palavra é tua. Eu agradeço a oportunidade e queria deixar assim, o meu contato, que é do Papo de Recursos Humanos Oficial, que é o Papo de RH, que é um projeto que eu tenho, que eu levo para as universidades, para associações e para as empresas, onde a gente fala da área de recursos humanos de uma forma descontraída e sempre há um convidado. Inclusive, a gente tem um programa na rádio Esteio News, que é toda a segunda-feira, é quinzenal, né, a segunda-feira, que a gente traz sempre um convidado para estar falando sobre o tema de recursos humanos. Cada vez mais a gente precisa falar sobre pessoas. Tá? Então eu agradeço muito a oportunidade e deixo o convite para o nosso evento. Muito bom. Lucélia Euric, participando aqui conosco, especialista em gestão de pessoas, RH, trouxe aí uma série de pensamentos desafiadores e a gente agradece muito pela participação e a você, claro, nosso convite para manter a sintonia, que num instante só a gente volta. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse:
o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa Bem que tem. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga-sim. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas outras oportunidades. Estamos de volta, continuamos aqui na Rua Platão, Zona Norte de Porto Alegre, e com muita alegria mais uma vez aqui conosco, amigo Wolf da Cantora, que é jornalista, também diretora de marketing, vai trazer para dentro do programa justamente esse aspecto tão importante, tão fundamental da inclusão através do marketing social. A gente já teve oportunidade de falar algumas vezes, mas é sempre bom a gente detalhar isso e trazer dentro dessa proposta, inclusive, o que vocês estão aí apresentando para essa população que realmente vem, né, buscar mais informação e está feita aí a novas ideias. Tudo bom? Tudo bom, Fábio, é sempre um prazer, né, estar falando sobre marketing social contigo, né? É bem a proposta do programa, né, o social. Como a Lucélia disse, é uma demanda das empresas, né, a remodelagem. E o marketing também traz essa proposta de remodelagem para dentro das empresas, utilizando o social, né? Então a gente vem aí com um projeto de mostrar para as empresas que trabalhar a questão social é sustentável. Ela é uma questão sustentável, sim, ela dá retorno. Então a gente tem um projeto de trabalhar marketing Libras, né, o impacto que isso traz para as empresas e quanto elas podem se beneficiar usando marketing, trabalhando isso nas suas corporações. Por quê? Porque hoje a gente tem, só dessa questão de surdos, a gente tem 15% da população brasileira tem deficiência auditiva, né? Nós temos 25 milhões de brasileiros com problema de audição. Então, as empresas elas já estão começando a se reinventar. Além da questão da inclusão social, que era o que a gente estava conversando antes com a Lucélia, a questão de que sim, elas ganham muito, não só do ponto de vista de desenvolvimento, mas do ponto de vista financeiro mesmo, né? Investindo em marketing social. Então a gente tem cases aí de grandes empresas que estão colocando tradutores de Libras dentro das suas lojas, né? Então você imagina, por exemplo, uma loja de sapatos que tem um tradutor de Libras e do lado uma loja que não tem. Obviamente que esses 15% da população que tem deficiência auditiva, eles vão se direcionar às lojas que estão prontas para atendê-los, né? Então, e uma série de cases assim de sucesso a gente pode trazer para os nossos clientes, trabalhando essa questão do quanto que o marketing social ele é benéfico mais para, não só para o desenvolvimento humano, mas também do ponto de vista de capitalização mesmo, né? Então é uma demanda, é uma necessidade, existem muitas ofertas, existem muitos recursos, muitas ferramentas disponíveis para trabalhar essa questão do marketing social. Eu defendo muito a questão do marketing social, né? E eu entendo que muitas vezes o empresário ele não sabe como fazer. Muitas vezes ele não tem recursos para fazer, né?
e aquele trabalhador está dentro da empresa, que vocês estavam comentando sobre o desvio de função, realmente ele se sente inibido, excluído de projetos, porque não consegue estar no seu ambiente adequado. Então, a questão dos Libras ela é fundamental na formatação de projetos dentro das empresas. Então, a gente tem uma parceria com empresas que desenvolvem vídeos em AD, com tradução de Libras. A gente tem professores de Libras junto nesse projeto de marketing social, né? A Mitra, que é a cooperativa de profissionais que trabalham com inclusão social, está nos ajudando muito nesse sentido. A demanda partiu deles, porque realmente as empresas já estão começando a se antenar, vamos dizer assim, para isso, né? Então, graças a Deus, as empresas estão realmente começando a buscar, não só por uma questão legal, mas uma questão de realmente de demanda interna e também de demanda externa, de demanda da população mesmo pedindo, né? Então, a gente já tem aí um evento em São Paulo e no Rio, que é o Anima Filmes, né? Que eles estão traduzindo todos os filmes, são mais de 10 mil filmes para o mundo inteiro em Libras, então todo o evento sendo traduzido. Então a gente tem startups, né, trabalhando em inovação, tecnologias diárias, né, olhando para essa questão do público, do mercado de deficiências auditivas. A gente tem a própria Organização Mundial da Saúde trazendo a questão do quanto que as pessoas estão cada vez mais perdendo audição. Então, aplicativos estão sendo lançados em relação a isso. Então, é um olhar que a comunidade como um todo, a população como um todo, está fazendo para incluir as pessoas que têm essa questão, esse problema, não só porque realmente é social, é uma problemática social, mas também porque realmente é uma parcela muito grande da população, né? Eu sei 15%. Realmente, isso aí representa algo significativo, porque considerar uma população como a nossa, o país, com dimensões continentais, de fato, isso impacta muito, como é a proposta de vocês aqui nas organizações, e inclusive esse aspecto, porque existe um desafio hoje, né? Nós temos as questões econômicas, temos uma série de outras situações aí dentro das questões políticas também sendo direcionadas, mas que não atendem efetivamente a essa nova demanda que está lançando desafios que vocês aqui colocam, né? E nesse aspecto, assim, como é que vocês estão trabalhando isso de modo que realmente as pessoas entendam melhor o que isso representa, não só para os seus negócios, mas para a vida de cada uma delas? Essa é a proposta da nossa mensagem, né? A gente está organizando eventos e palestras, então, com a parceria da Mitra, né? Trazendo, por isso é o Séria também, porque a gente tem um relacionamento bom com os departamentos de RH das empresas, né? Então a gente está trazendo os departamentos de RH, os gestores das empresas para esse debate, né? Mostrando que sim eles podem fazer, como é que eles podem fazer marketing. Então a gente fez parceria com agências de marketing focadas nisso, são escassas. Então a gente conseguiu desenvolver parceria com estúdios de audiovisual para poder gravar e trazer profissionais de Libras para traduzir os vídeos, especialmente na área de AD. Dentro das empresas a gente tem uma demanda muito grande de produzir catálogos de serviços e manuais de como lidar como atender o público, manuais internos mesmo. Hoje se usa bastante a questão de vídeos, né? Então a gente está levando essa necessidade para dentro das empresas de que sim tem que ter uma tradução em Libras, né? Porque como a Lucélia disse, tem uma legislação que requer uma atenção para o público profissional que trabalha de surdos, enfim, que são deficientes, né? Então a gente está levando apresentando essa possibilidade, esse leque de possibilidades. Então, de que forma que as empresas podem investir em marketing social? Primeiro, que nem eu comentei antes, no varejo qualificar o atendimento para esse público, colocar sinais, trabalhar audição, trabalhar sons específicos, trabalhar um setor específico que possa acolher essas pessoas, isso do ponto de vista de marketing para o externo, né? Depois divulgar isso, mostrar para a população que a empresa está familiarizada com esse objetivo, está sintonizada com esse objetivo, né? A própria empresa desenvolver eventos também relacionados a isso. Então existe uma série de possibilidades que poucas empresas estão ainda antenadas, mas as que já estão ganhando muito. As que já estão ganhando muito. A gente tem cases de sucesso maravilhosos, a gente tem cases no Brasil de empresas de colchões que alavancaram muito as suas vendas, justamente por atender esse público específico, só por dar uma atenção especial a esse público que precisa comprar e daqui a pouco não se sente capaz ou independente, porque não tem alguém que pensou neles para acolher eles, para explicar. Então, imagina, você é deficiente auditivo, visual, enfim, vai numa loja e vai pesquisar preço, é complicado, né? Então, a própria forma de explicar, de fazer a venda é diferenciada, tem que ser diferenciada.
Então, no momento que essa pessoa que é deficiente consegue ter essa autonomia diante do mercado, essa fatia de mercado, essas empresas que olham para isso, elas sim ganham muito dinheiro a mais. Então é sustentável investir isso. Porque a princípio a gente pode pensar assim, investir num vídeo que tenha tradução em libras, por exemplo, né? Ou que tenha placas de sinais, enfim, ou que tenha uma rampa de acesso. Pode ser muito caro. Pode ser, mas compensa, paga, e é isso que a gente quer mostrar. É essa mensagem que a gente quer mostrar. Então é evidente que cada empresa tem um projeto específico, né, de acordo com o seu custo-benefício, mas a ideia é sempre tá levando sustentabilidade para dentro das empresas, do ponto de vista de elas poderem pagar e rentabilizar com isso. Então o marketing ele vem não só para fazer as empresas trabalharem a questão da inclusão social, mas elas entenderem que não só é bom para a sociedade, não é só legal, mas como é rentável. Né? Então essa é a principal mensagem que a gente traz a partir desses eventos, a partir dessa conscientização, a partir de projetos. Basta solicitar uma consultoria nossa também que a gente faz, né? Então a gente está indo nas empresas através de grandes entidades representativas para levar essa mensagem e fazer as pessoas dar um sacode mesmo. Você que é gestor, presta atenção. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. E tem uma oportunidade grande aí para isso. Não perca. Sem dúvida. A questão da sustentação também é fundamental. Fundamental, né? Porque a gente sabe que todo projeto, melhor que ele seja, se ele não tiver sustentação, ele não vai adiante. Né? A gente sabe disso. Exatamente. E a preocupação de vocês é justamente administrar todas essas questões e mostrar para as pessoas como lidar com isso, de forma que possam não só buscar a sustentação, mas também a rentabilidade. Exatamente, que é uma injeção, é um gás, né, que tu dá pro gestor, que se ele tem alguma dúvida, quanto a isso não te preocupa, tá pago, né? É só fazer um projeto, uma estratégia bem feitinha, né? Como toda estratégia de marketing, né? Como toda estratégia, se tu faz bem organizado e bem feitinho, ela dá retorno, né? Então a inclusão também é isso, é só pensar com carinho pro outro lado, né? Vamos pensar naquela parcela de público, naqueles 15% lá que tu ainda não atingiu, tá lá. Então, tá esperando. E tá esperando mesmo. Sim. Aqui no Brasil tá esperando mesmo, tem muita demanda, esse público tá carente de atenção. Né? Então, assim, é uma questão de negócio, uma questão de investimento mesmo do público empreendedor, né? Sem dúvida. Mas assim, Aline, é sempre bom falar contigo e a gente poder esclarecer as pessoas melhor ainda. Então, claro, chegando aos minutinhos finais aqui, eu gostaria que tu fizesse não só as suas considerações, como também convidasse o pessoal aí para ficar atento a essas novidades, essas movimentações que estão realmente fazendo com que as pessoas mudem o seu comportamento. Exatamente. Então é só seguir as nossas páginas, nossas redes, né, da WH Comunicação, ela tem a ponte social, que a gente já conversou várias vezes, né, sobre isso, que é focado no marketing social, mas ali através da WH Comunicação a gente tem vários eventos que estão disponíveis para o público, né, para gestores de RH e gestores de marketing também, fazerem esse relacionamento conosco, trocarmos ideias, né. Então sempre bem-vindo essas interações, né. Também pode seguir as páginas da Mitra, que é a entidade que está nos apoiando no sentido de dar aos profissionais que são tradutores de Libras para a gente estar podendo desenvolver e trazendo para os projetos de marketing, porque sozinho a gente não faz, né? Então a Mitra, nossa entidade representativa, também pode seguir eles, a Mitra Corp, né? Uma cooperativa que hoje tem mais de 113 profissionais que trabalham com isso. Então, tu imagina a gente desenvolver uma estratégia de marketing e trazer esses profissionais que trabalham com isso, como que o sucesso do nosso projeto. Fazer uma ponte, inclusive. Fazer uma ponte, inclusive, exatamente. Então, é um sucesso bem grande, é um projeto que não tem como dar errado, porque tem profissionais de todas as linhas, né, incluídas. Então, siga o Mitra Corp, siga a WH Comunicação, o Papo de RH também, né, tá todo mundo engajado aí para realmente fazer um barulho forte de inclusão social e rentabilidade para os empresários. Muito bom. Então, Aline, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. E a você que está ligado com a gente, nosso muito obrigado e até o próximo programa. O CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional.
visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem